Vamos lá. Hoje o livro de Oséias. A gente está fazendo o panorama do Antigo Testamento. Então hoje vamos estudar o livro de Oséias. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor, a tua condução em nossos estudos, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos estudar o livro de Oséias. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com essa mensagem. Faz-nos conseguir aplicar ao nosso coração, a nossa realidade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Então eu peço que vocês abram suas Bíblias, porque a gente vai precisar manusear um pouco. O livro de Oséias, Antigo Testamento. Depois de Daniel. A aula passada foi Daniel, certo? Então a gente agora começa Oséias. Oséias inicia os chamados profetas menores. 12 livros que concluem o Antigo Testamento. Os profetas menores, porque o volume deles é bem pequeno. Alguns dizem que os 12 livros juntos chegam a cerca de 25% só do livro de Isaías. Então é um volume, considerável, os profetas maiores. E os profetas menores, por ser textos mais objetivos, então, pequenos, então foram chamados por esse nome, profetas menores. Por Agostinho, faz tempo já isso. Por Agostinho, um dos que chamava esses profetas de menores. Certo? Então vamos lá, nossa lição. Alguns objetivos, alguns alvos da lição. Conhecer a dedicação e o sacrifício de Oséias para transmitir a mensagem de Deus. Desejar que outras pessoas também conheçam o amor de Deus e se arrependam. Envolver-se com a classe em uma ação evangelística. Ou envolver-se com o evangelismo de um modo mais geral. Amém? Quem são os profetas menores? São livros que eram considerados como um único livro e chamado de os 12 na Bíblia hebraica. Agostinho cunhou a expressão de profetas menores, por causa da pouca extensão de seus escritos. Embora sejam textos curtos, o conteúdo é profundo, coerente e relevante. Informações básicas aí. A data, aproximadamente 740 a.C. Aí nota que 740 a.C. ainda existia o Israel do Norte e o Judá no Sul, porque Israel do Norte foi destruído, não é isso? Em 722. Então 740, e o ministério dele foi até um pouco antes disso. Então existia o Israel do Norte. E de fato Oséias fala para Israel do Norte, não é isso? Israel de fato, não para Judá. É interessante que agora há um revezamento entre os profetas menores, quanto ao público que eles se direcionam. Ora um profeta fala para Israel, outra fala para Judá. E assim há um revezamento, e alguns falam para nações até fora de Israel, como Jonas, que fala para Nínive, para a Síria, não é isso? Então, a partir de agora, a gente tem esse revezamento. Existe uma técnicazinha, que eu até falo quando eu leciono essa disciplina, no seminário, ou para quem está ouvindo, uma técnicazinha para a gente, pelo menos para mim, funciona muito bem. Que eu memorizei certinho aonde que cada profeta, para quem cada profeta memorizou. Então, mais ou menos assim, começa com Oséias, não é isso? Então, Oséias começa para o norte. E a gente só vai apontando norte e sul, e a gente vai revezando e sabendo para onde que cada profeta profetizou. Então, Oséias, Joel. Então, Joel profetizou aonde? Judá. Oséias, Joel, Amós. Obadias a gente aponta para o sul, mas Obadias profetizou contra Edom, não é isso? Ao lado ali de Jerusalém, de Judá. Mas está para baixo também, não é isso? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Jonas a gente aponta para cima, mas é porque foi ao norte, mas ele foi para Nínive, não é isso? Obadias e Jonas. Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias. Aí os três últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, são pós-exílicos. Então ele só profetiza para o sul. Legal, né? Então só assim, para cima e para baixo, você sabe. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Aí depois Ageu, Zacarias e Malaquias.
Aí tem que saber, tem que saber a sequência dos livros, né? A ordem. Que aí ele acompanha a ordem certinho. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e aí Ageu, Zacarias e Malaquias, pós-exílico, tudo profetizado para o sul. Porque dependendo de onde você identifica onde o profeta profetizou, a mensagem até fica mais fácil de entender, compreender, para quem é direcionada e etc. Então Oséias fala para Israel, contra os pecados de Israel, a apostasia de Israel, etc. O autor, Oséias, profeta de Israel, local, Reino do Norte, alvo, mostrar o pecado do povo de Israel, versículo-chave, pelo menos esse autor lista que o versículo interessante que chamou a atenção dele foi Oséias 3:1, que está escrito: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, ou oferta de manjares a outros deuses. Então, é basicamente esse contexto. Eu acho que todo mundo já tem em mente a fantástica história de Oséias, fantástica e inusitada, porque como a gente leu até no versículo-chave aqui, a gente já vê um texto meio difícil. O Senhor fala para Oséias, vai e ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Então, um negócio meio complicado, a gente vai tentar entender daqui a pouquinho. Mas o Senhor já explica também, não é isso? No mesmo texto ele já explica. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Então esse casamento já é um modelo do que estava acontecendo com o relacionamento entre Deus e Israel. Então Deus usa essa situação na vida de Oséias para que talvez pese ao coração e fale de uma forma mais nítida a Israel, para Israel ver o quão ruim estava sendo o relacionamento deles para com Deus. Igual o relacionamento dessa mulher aí de Gomer, que foi lá e amou outras pessoas e adulterou e traiu o seu esposo, desconsiderou o amor do seu esposo, vilipendiou o seu casamento, banalizou sua relação e assim sucessivamente. E Deus se sentia da mesma maneira por conta da apostasia de Israel. O Senhor estava mostrando que ele era o esposo fiel. E Israel agiu de modo parecido com Gomer. E a palavra-chave também, o versículo-chave, mas a palavra-chave é perdão. Além de, e apesar de o Senhor falar, mostrar e condenar o pecado, o fechamento de Oséias é um fechamento de perdão. E em várias passagens em Oséias, mesclado com o juízo, vem a salvação. Juízo e salvação. Então o Senhor trabalha assim, apesar de você se parecer como Gomer, mas eu te amo com amor incondicional. E eu vou salvar e restabelecer o nosso relacionamento. O nosso casamento vai ter um final feliz. É basicamente essa mensagem. Mensagem de perdão. Amém? Vamos folhear então Oséias rapidinho. Abra sua Bíblia rapidinho. Oséias capítulo... Pode ser no celular. Oséias de 1 a 3, se você folhear. Oséias capítulo 1 vai falar do casamento de Oséias, que é o símbolo da infidelidade de Israel. Nota, Oséias 1, 2 também já fala o que a gente leu no 3, 1. Quer ver? Oséias 1, 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então a primeira mensagem que Deus falou para Oséias foi o quê? Vai e casa com mulher adúltera, prostituta. E você vai ter filho de prostituição com ela. Então os 3 primeiros capítulos falam da família de Oséias. A família de Oséias está envolvida. A família de Oséias é uma ilustração da mensagem agora. Não é só uma mensagem tipo assim, Vladimir vem e fala e pronto, é verbal, é uma oratória.
Mas aqui Oséias não, é a vida dele. É a família dele que está sendo utilizada. É o casamento dele que está sendo arquitetado dessa maneira. São os filhos dele, ou alguns dizem que nem era dele, mas é os filhos que estão nesse relacionamento, que estão sendo usados como ilustração para a profecia. Vocês sabem qual é o nome dos filhos de Oséias com Gomer? 3 filhos e o Senhor mandou batizar com nomes específicos. Cada um deles representando justamente uma parte profética que ia acontecer com Israel. O primeiro deles é Jezreel. E basicamente significa Deus semeia, e indicava que o Senhor ia trazer juízo do cativeiro para Israel. Assim como em Jezreel houve batalhas sangrentas, um contexto e uma memória ruim para Israel, Jezreel aqui está indicando, olha, o cativeiro, o julgamento do Senhor foi semeado e ele vai acontecer na vida de vocês. Aí Gomer vai engravida e tem outro filho, uma filha, e foi chamada de Loruana, que significa desfavorecida. Imagina, irmãos, você, na sua família, Deus usar de tal maneira que você batize um filho de Loruana, que significa desfavorecida, para mostrar que Israel perdeu o favor de Deus. A ilustração do nome da filha é justamente para mostrar que Israel está perdendo o favor de Deus, desfavorecida. E o terceiro filho foi chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo. Você não é mais meu povo. Lo-Ami. Lo-Ami, não meu povo. Então, a família, primeiros 3 capítulos, mostra a família de Oséias sendo ilustrativo da mensagem de Deus. O casamento, os filhos, até o capítulo 3. Tá bom? Do 4 ao 10 e do 11 ao 14, a mensagem agora é para o povo de Israel inteiro, lá do norte. Do 4 ao 10, juízo do povo de Israel, muito juízo. E do 11 ao 14, uma tônica mais de restauração do povo de Israel. Então, basicamente, é essa a divisão e o esboço do livro. Oséias, em uma sentença, usando sua família e a traição da esposa, o profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. O que quer ficar marcado com essa mensagem? A infidelidade do povo de Israel, que agia espiritualmente como Gomer, indo após outros deuses, traindo o Senhor, traindo o único e verdadeiro Deus. E ao contrário, mostra o amor leal do Senhor. Oséias, fiel, não foi porque a esposa era infiel que ele foi infiel também. Pelo contrário, ele foi fiel. E contra a tradição por trás disso aqui, a gente não menciona, enfatiza muito isso, porque ela foge um pouco do que a Bíblia expressamente diz. Mas a tradição por trás disso, irmãos, é uma história muito bonita de se ver. Conta a tradição que Gomer saía, e ela era uma prostituta cultual, e ela era utilizada em rituais, no templo, etc. E por diversas vezes, então, no casamento ela saía, até que uma vez ela saiu definitivamente. E Oséias continuava fiel e não contraía outro relacionamento. E ainda acompanhava o caminho, entre aspas, o caminho de Gomer. Onde é que ela estava? O que estava acontecendo? Então diz a tradição que Gomer serviu até o templo, né, o templo pagão, até o seu culto, a sua prostituição cultural ser descartada. Ela chegou a um estado possivelmente deplorável em que ela foi descartada. E ela foi depois vendida como escravo. E aí conta que Oséias depois foi lá, nesse mercado livre de escravos, e comprou Gomer. Comprou Gomer. E alguns falavam, agora ele comprou para se vingar dela. Agora ela vai ser escrava dele, vai comer o pão que o diabo amassou e etc. Mas Gomer comprou, redimiu ela e trouxe para lá e a
aceitou como esposa e o seu casamento foi restaurado e continuou sua existência. Bem, é uma tradição. Na Bíblia você não tem muita clareza sobre esses detalhes, então, por esse prisma a gente não enfatiza muito. Mas é bonito e é assim, pode ter até algum fundo de verdade realmente, algum sentido nisso. E mostra a fidelidade, então, a fidelidade ainda mais de Oséias. Fidelidade, apesar da mulher trair, o casamento ser mal visto, e abandonar o lar, ter filhos com outro homem, e etc, e ele aguentar aquilo tudo, no final ele faz a redenção dela. Compra ela, dá a sua alforria e aceita como mulher. Então, interessante. É mais ou menos nesse pano de fundo, nesse contexto que é o exercício do profecia e da vida de Oséias. Amém? O profeta e sua profecia. É um profeta de família. A mensagem de Oséias salta das páginas da Bíblia quando lemos seu livro. Ele é um dos profetas mais envolvidos com a sua mensagem. A própria família, como a gente falou, foi alvo e ilustração daquilo que ele pregou. Então, observe alguns elementos sobre a sua família. A esposa Gomer, assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do Senhor com a idolatria. Então, ela teve essa importância ilustrativa aí. Gomer, o filho Jezreel, o nome significa Deus semeia, uma profecia que indicava o juízo do cativeiro, a gente já comentou brevemente. O outro filho foi chamado, a filha Loruana, chamada de desfavorecida, para mostrar que Israel estava perdendo o favor do Senhor. O nome indicava falta de demonstração de compaixão, que seria refletida no sofrimento de Israel pela disciplina, pelo seu pecado. Lo-ami, não meu povo, a criança simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Então, Israel rejeita, então deixa de ser o povo de Deus, espiritualmente falando, por causa de sua rejeição. O casamento de Oséias. Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. A ordem de Deus para que Oséias se casasse com uma prostituta parece violar uma série de mandamentos, como a lei que ordenava o apedrejamento de adúlteros. Então é uma parte do texto que é difícil interpretar e é difícil você até se posicionar, porque você tem alguns problemas. Deus mandou, de fato, Oséias se casar com uma prostituta, mas isso não é contrário à lei moral e ética de Deus? Deus está mandando uma coisa que Ele mesmo proíbe? Ou será que Deus mandou ele casar com a Gomer e Gomer se prostituiu depois? Então basicamente essas duas linhas de interpretação. A gente vai ver alguns comentários sobre isso. Sobre o casamento de Oséias ainda. Alguns comentaristas dizem que o caráter adúltero de Gomer é uma analogia da idolatria. Outros que Deus se referia apenas a uma tendência ao adultério, ainda não realizada. Então, as duas interpretações básicas, peguei 2 textos aqui, bem sucintos, só para a gente pensar um pouco. Em algumas partes, a Bíblia ela é um pouco desafiadora, porque ela não é tão clara, não é uma ciência exata em alguns sentidos. 2 mais 2 é 4 e pronto. Então, alguns momentos, as interpretações são difíceis, a gente precisa de muita humildade, a gente precisa do Espírito Santo direcionar, para a gente fazer sempre a melhor interpretação, a verdadeira interpretação e sua aplicação. Então, primeiro, Gomer era uma mulher casta antes do casamento, mas tornou-se infiel depois do matrimônio. Então, seria uma mulher normal, sem nenhum problema. Depois é que ela se prostitui, depois é que ela adultera. Vários eruditos entendem que Gomer era uma mulher casta antes do casamento e só se prostituiu depois que contraiu matrimônio com Oséias. A razão principal para essa interpretação é que seria incompatível com o caráter santo de Deus ordenar a seu profeta algo moralmente reprovável e expor seu mensageiro a tal opróbrio. Então essa é a primeira linha de raciocínio, a primeira dificuldade. Deus manda, mas não é meio complicado? Se Deus te mandasse hoje casar com adúltera, e aí, como é que seria?
Mas a outra interpretação, Gomer já era uma mulher prostituta antes do profeta se casar com ela. Embora esse fato ofereça algumas dificuldades e nos cause certo constrangimento, é exatamente isso que o texto afirma. O texto fala, capítulo 1, versículo 2, o Senhor fala assim: então disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, etc. Vai e toma uma mulher de prostituição, bem objetivo. Se Oséias tivesse casado com uma mulher casta, que mais tarde tornou-se infiel, a expressão mulher de prostituições em 1:2 deveria significar, então, uma mulher com tendência ao meretrício, que viria a prostituir-se posteriormente. O que parece uma interpretação forçada do versículo. Então, se por um lado é estranho a gente achar que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, porque isso aparentemente é contra os seus princípios éticos, por outro lado, o texto também é muito claro. Se a gente forçar muito a interpretação, a gente vai contra regras básicas de interpretação. Forçar isso, que significa que a mulher tinha tendência e que posteriormente... Então, a gente tem essas duas dificuldades aí. Quando você vai procurar por comentaristas, etc., também a dificuldade não se soluciona muito fácil, porque a metade está de um lado, a metade está do outro lado. Então, às vezes, com medo de a gente falhar contra Deus e atribuir Deus pecado no primeiro sentido, falando que ele está ordenando uma coisa que é pecaminosa, muitos têm receio e falam que ela adulterou depois. Outros também com medo de falhar contra a palavra de Deus, a interpretação do 1:2, também fala, a palavra é clara em 1:2, e a gente também não pode distorcer o que está escrito, apesar das nossas dificuldades e limitações em entender. Então fica aí para os irmãos, esses posicionamentos, tá bom? Que Deus nos ajude. Apesar dessa dificuldade, a orientação, a mensagem é clara. O Senhor está falando que, assim como Gomer falhou, traiu, adulterou, Israel também praticou o que era errado, abandonando o seu fiel marido e indo após outros deuses. Basicamente a mensagem, se a gente, qualquer das duas interpretações aqui nesse ponto, a mensagem não vai ser abalada por isso. A mensagem central que o Senhor quer falar é: Israel pecou, falhou e se prostituiu e foi após outros deuses. Nota que o relacionamento entre nós e Deus, entre o povo de Deus e o Senhor, aqui ele é trabalhado com analogia com casamento. Então, é uma ilustração a partir do casamento. No Novo Testamento a gente tem muito disso também. Efésios fala do noivo, Jesus como noivo, cabeça, a noiva que vai ser apresentada sem mácula. E Oséias, praticamente assim, de forma mais nítida, inaugura essa comparação do nosso relacionamento com Deus comparado a um relacionamento conjugal. Por quê? Porque o relacionamento conjugal é muito íntimo, da mesma maneira nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de conhecimento íntimo, de uma relação próxima. Outra coisa, uma bela comparação. Praticamente, somente esses dois relacionamentos exigem exclusividade absoluta. Então, no casamento, são dois, homem e mulher. E exclusivo. Se entra um terceiro, na perspectiva divina, para o povo de Deus, tem um problema muito sério nisso. Então, é exclusivo. E da mesma forma, o relacionamento com Deus e seu povo é exclusivo. Não pode entrar um terceiro Deus, um terceiro Senhor, um segundo Senhor. Não pode ser meio termo. O Senhor sempre exigiu exclusividade. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não farás. Não te prostrarás, não adorarás. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás o teu culto. Por isso que a idolatria é um pecado muito sério, muito grave. E às vezes a gente critica Israel por causa dos postes ídolos, por causa dessa idolatria escancarada, mas a gente tem que tomar cuidado que a idolatria paira também tentando a igreja.
de diversas outras maneiras. Até porque a gente entende idolatria de uma maneira até mais ampla. Não é só se prostrar aos pés de um poste ídolo, de um ídolo de barro, de madeira. Mas agora a gente tem um entendimento até maior. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida se constitui um Deus e, portanto, há uma quebra em nossa fidelidade com o Senhor. Então não pode nenhum vício, nenhuma paixão, nenhum desejo, nem o futebol, nem a Coca-Cola, nem a própria mulher, nem os filhos, nem marido, nem parente, nem trabalho, nem dinheiro, nada pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, senão isso se constitui idolatria, e esse texto já está sendo aplicado a nós. Nós já estaremos sendo infiéis ao nosso Deus, à semelhança do Israel antigo. Amém, irmãos? Se Deus não é o primeiro em nossa vida, a primazia em nossa vida, a gente já tem um problema muito sério e já tem idolatria no meio. Sabe por quê? Porque não há imparcialidade, não há neutralidade. O homem é um ser adorador. Ele nasceu para adorar. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar a criação. Não existe meio termo. Não existe, eu sou ateu, eu não adoro a ninguém. Então, primeiro você já deve estar adorando a si mesmo, ao seu próprio ego, a sua opinião, a sua pessoa. Não existe meio termo. Ou adora-se a Deus, ou adora-se algo da criação. E aí essa mensagem, então, é extremamente atual. Aí a gente pode ver, mas aquela pessoa lá no mundo é tão boazinha, não fez nada de errado. Mas se ela não adorar a Deus, o primeiro pecado dela é a idolatria. Ela vai adorar alguma coisa. Ela vai procurar algo para ter sentido espiritual, existencial, melhor dizendo. As pessoas têm um vazio. Acho que vocês já ouviram falar muito essa mensagem. Mas existe, de fato, um vazio existencial. As pessoas tentam tapar cobrir esse vazio existencial. Então, às vezes, a pessoa pega uma causa para lutar na vida. Então, você vê, de repente, a pessoa virou um militante de uma causa. Ela dá a vida por aquela causa. Aquela causa é o ídolo dela. Aquilo é que está dando sentido para a vida dela. Arranca aquilo dela, matou a pessoa. E antes dela ser um militante naquela causa, ela tinha um buraco. E possivelmente ainda deve ter um buraco. Mas ela encontrou algo que pode possivelmente preencher, ou é uma tentativa de preencher essa ansiedade dela. Então ela virou um militante, não sei do que. Ela daqui a pouquinho abraçou um estilo de vida. Ela daqui a pouquinho abraçou uma causa. Ela daqui a pouquinho abraçou uma religião. Aí, mais explicitamente, na parte espiritual, ela abraçou uma religião. Ela abraçou um pensamento. Ela abraçou uma filosofia. De repente ela virou budista. De repente ela virou vegana. Do nada ela virou vegana por uma causa existencial. Por uma causa primordial em sua vida. E assim vai. Os exemplos e as ilustrações são diversas. Mas a aplicação está baseada nesse contexto de Oséias. Algumas doutrinas, conhecimento de Deus. Oséias fala muito do conhecimento de Deus. Vou ler rapidinho aqui uma orientação. Segundo as profecias de Oséias, um dos cernes do problema de Israel com a idolatria está na negligência do conhecimento de Deus. Por que as pessoas vão após outros deuses? Por que as pessoas idolatram algo? Porque falta o conhecimento do verdadeiro. As pessoas vão e muitas vezes elas cultuam o plágio porque não conheceu o original. Muitas vezes elas se contentam com uma divindadezinha qualquer porque não conheceu o verdadeiro Deus. Isso é o que Oséias fala. O meu povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Oséias 4:6, bem conhecido esse texto de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E qual é outro problema ainda? Nesse mesmo texto ele continua. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do Senhor, também eu me esquecerei dos teus filhos. Qual é o problema ainda? Israel está padecendo por falta de conhecimento, mas ainda da onde que vem esse problema? Porque tu, sacerdote,
rejeitaste. O sacerdócio foi uma classe de pessoas que tinham como missão, como função, explicar e ensinar a lei de Deus para as pessoas. E o sacerdócio falhou também. Então é uma orientação para a liderança também do Senhor. O sacerdote não tinha palavra, o sacerdote não tinha lei de Deus. O sacerdote era um saco vazio. O sacerdote foi o primeiro a se corromper. O que acontece com os outros? Vão junto. O que acontece com a igreja quando você não tem liderança? Quando você não tem pessoas para ensinar, para orientar, para instruir, que são saco vazio. O que vai acontecer com a igreja? Vai ser um saco vazio. Então, a crítica aqui caiu também muito sobre o sacerdócio. A falha do sacerdote em ensinar. E a falha do povo também por não conhecer. Amém, irmãos? O tema de conhecimento da Bíblia sempre é relembrado. Nós precisamos buscar o Senhor, aprender do Senhor e conhecer de Deus. Acerca ainda de doutrinas, você encontra muito julgamento e salvação mesclado no livro de Oséias. Aí tem uma tabelinha, e eu segui essa tabelinha certinho, só para ver se batia. E ela tem muita coerência mesmo. Então, aonde ele fala ali que é julgamento, ele faz outra estrutura para o livro de Oséias, em 5 ciclos. E cada ciclo desse, ele mostra que tem um julgamento e salvação, um julgamento e salvação. E bate certinho realmente. Se vocês depois tiverem curiosidade, quiserem analisar o livro nessa perspectiva, é interessante. Então ele fala, Oséias 1, de 2 a 9, julgamento, juízo. De 1:10 a 2:1, aí tem uma parte que aborda já a salvação de Deus, o perdão, a reconciliação. Oséias 2, 2:13, o julgamento de novo. Agora do 2:14 a 3:5, salvação. Oséias do 4:1 ao 5:14, julgamento. Do 5:15 ao 6:3, salvação. Agora uma parte extensa. Do 6:4 até o 11:7, julgamento. Do 11:8 a 11, salvação. E por fim, do 11:12 ao 13:16, julgamento. E do 14, de 1 a 9, finalizando o livro, salvação. É interessante que essas estruturas ajudam você a entender o livro. Quando você não tem uma estrutura dessa, você fica até meio perdido. Mas eu estou lendo o 1, versículo 9, o Senhor está julgando. Daqui a pouquinho no 1:10 o Senhor fala, eu vou te perdoar, eu vou salvar e eu não vou levar em conta as suas transgressões. E daqui a pouquinho no 2:17, mas eu vou destruir, eu vou trazer a Síria e vou condenar os seus pecados. E daqui a pouquinho no 2:14 o Senhor já traz. Você fica confuso. Aí você fica pensando, vai salvar ou vai julgar, Senhor? Eu não estou entendendo bem. Então quando você entende que a mensagem tem justamente essa dinâmica, primeiro você não vai ficar confuso achando que é uma contradição, mas de fato, o Senhor está tratando com o seu povo. O Senhor não vai consumir decisivamente. Assim como Oséias foi lá e redimiu sua esposa e salvou, sempre a Bíblia mostra o seu povo sendo disciplinado, o povo de Deus sendo disciplinado, mas nunca extinto e aniquilado. É claro que alguns até vão se perder, alguns que não são povo, etc. O julgamento vai ser criterioso, mas o povo de Deus sempre há uma mensagem de remanescente, a mensagem dos fiéis, a mensagem daqueles que vão ser salvos, a mensagem do Senhor trabalhando com esse povo. Então é uma mensagem que ela traz julgamento, mas ao mesmo tempo o Senhor está falando, não vou destruir vocês decididamente. Então é nesse panorama que a gente entende, não num panorama de contradição, mas um panorama que o Senhor disciplina o seu povo, julga o pecado, mas o Senhor tem um plano de trabalhar e restaurar e de estabelecer a sua vontade com o seu povo. Amém? Então, a gente está falando de algumas doutrinas, não é isso? Conhecimento de Deus, a gente falou algumas coisas, julgamento e salvação, o amor de Deus. O amor de Deus também é bem expresso no livro, até mesmo ilustrado pela vida
de Oséias e sua esposa, sua família inteira. Então está mostrando um amor, irmãos. Um amor de uma dimensão que a gente não consegue imaginar o amor de Deus. O amor de Deus é tal que ele, se nós de fato, literalmente, se a gente pensar assim, se nós fôssemos uma prostituta, que traíssemos o esposo, que saíssemos de casa, que se degradássemos ao máximo na rua, o Senhor tem um amor tal que Ele é capaz de perdoar ainda e restaurar. Essa é a mensagem. O amor de Deus é de uma dimensão incondicional. A gente não sabe como explicar isso. Incondicional é isso. Não importa o que eu faça, quem eu seja, não é meu mérito. Então, se não é meu mérito, eu sendo uma prostituta, ou sendo, entre aspas, a mocinha, não há mérito humano. Então, a dádiva e a misericórdia ainda continua sendo no Senhor em salvar. Então, é um dos textos que mostra a dimensão, uma dimensão bem ampla aí do amor de Deus. Desse atributo de Deus. Amém? É claro que a gente sempre interpreta os atributos de Deus num todo, num contexto harmonioso e geral, sem ser usado em detrimento do outro. Mas a gente precisa entender a profundidade do amor do Senhor. Isso não quer dizer que não haja disciplina, que não haja correção. A gente está num contexto de juízo. Mas no contexto de juízo, que o Senhor, um dos seus atributos também, é o juízo. Mas no contexto de juízo, a gente tem um exemplo também da profundidade de um amor que a gente não consegue nem imaginar. Da mesma maneira que a gente tem um juízo perfeito, a gente também tem um amor numa dimensão perfeita. E as coisas sendo conciliadas ali e trabalhadas e dispensadas diante do povo, do seu povo. Amém, irmãos? O texto também tem algumas referências messiânicas. Basicamente, Oséias 1:11 diz o seguinte, que é citado no Novo Testamento e é uma referência, lá no Novo Testamento foi interpretado como uma referência ao Senhor Jesus. Oséias 1:11, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, olha o que Mateus 2:15 fala. Como é que Mateus interpreta esse Israel sendo chamado do Egito? Mateus 2:15. Está escrito assim, ó. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Oséias fala, do Egito chamei o meu filho, apontando para Israel. Mateus diz, do Egito chamei o meu filho, o mesmo texto, e falando que isso é aplicável a Jesus. Ou seja, a profecia de Oséias, ela ultrapassou e ela apontava já para Cristo. Outro ponto interessante, messiânico em Oséias, e é bem claro isso, Oséias 3:5. Oséias 3:5 está escrito o seguinte. Oséias 3:5 está escrito: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então esse texto está apontando para quem? Para Cristo, o rei Messias. Quando ele fala assim, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, não é o Davi morto, cadáver ou ressuscitado. E a Davi está falando do rei messiânico, do Senhor Jesus Cristo. Está apontando diretamente para Cristo. Fora essas passagens messiânicas que apontam para Cristo, nós temos algumas passagens que que servem de base para o Novo Testamento também. Elas são repetidas ou são tomadas como base no Novo Testamento. Olha aí rapidinho, já estamos finalizando, olha aí rapidinho Oséias. Vamos olhar Oséias, capítulo 13. Oséias 13.
versículo 14. E olha como vocês vão ver que soa bem familiar esse texto, olha lá. Principalmente a segunda parte dele. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Olha aqui a mensagem de salvação do Senhor. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? E aí, soa familiar esse texto? Está lá em 1 Coríntios 15, 5:5. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, não é isso? 1 Coríntios 15, 5:5. 1 Coríntios 15, 5:5. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Existem outras passagens também que fazem referência, o profeta, o apóstolo, melhor dizendo, no Novo Testamento, faz referência parecida àquelas referências dos filhos de Oséias. Por exemplo, Romanos 9, 25. Romanos 9, 25 e 26. Só mais essa. Romanos 9, 25 e 26. Está escrito assim. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois povo meu, quem que é não povo meu? Lo-ami, não é isso? Nome do filho de Oséias, não povo meu. Então, aqui ó, vós não sois meu povo, ali mesmo seriam chamados filho do Deus Altíssimo. Amém? Então a referência ali aos nomes dos filhos de Israel, de Oséias, que representava ali o juízo a Israel. Então alguns textos, eles reverberam em alguns ensinos do Novo Testamento. Para finalizar então, Oséias ensina a respeito do amor infinito de Deus. Sua mensagem nos desafia e impulsiona a evangelizar, a demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. O interesse de Deus em recuperar o pecador, no livro de Oséias, faz jus ao que o apóstolo diz. O amor de Cristo nos constrange. O profeta mostra que nada pode apagar o amor divino e apela a nós para que anunciemos esse amor pela proclamação do Evangelho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tua mensagem. Em nome de Jesus, obrigado pela tua profecia por meio de Oséias, ó Deus, que nós possamos entender tua mensagem, vivê-la em nossas vidas, Senhor, enfatizando cada um dos pontos que foi dito aqui, ó Deus, em nome de Jesus, prezando pela fidelidade para com o Senhor, guardando o nosso coração contra a idolatria, ó Deus, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano em nossas vidas, prezando pelo conhecimento, ó Deus, porque o profeta disse que o teu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento e que não aconteça, ó Deus, o mesmo conosco, mas pela tua graça e pela tua misericórdia que possamos conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor e vivendo, Senhor, a vida, Senhor, próxima contigo, o conhecimento que é aquele conhecimento de vida, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a ter um relacionamento puro, sem mácula, para contigo, Senhor. Que a tua igreja tenha esse relacionamento abençoado, Senhor. Que seja um casamento, Senhor, abençoado, perfeito, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.